O presente trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de Novos Sistemas de Comunicação em Música e tem como objetivo abordar o tema micropolifonia, cuja sua implantação e o seu desenvolvimento são resultado de várias ideias concebidas pelo compositor húngaro George Ligeti. George Ligeti é considerado uma das grandes figuras da música europeia do século XX. A sua produção musical passou por 3 fases ao longo do seu percurso enquanto compositor. Na primeira fase, seguiu um percurso estético na linha de Bela Bartók, com características técnicas como a polimodalidade, a bitonalidade, o cromatismo e até mesmo o atonalismo. Um exemplo foi o ciclo de 11 peças para piano intitulado Música Ricercata. Sobreviveu à perseguição como judeu durante a Segunda Guerra Mundial e fugiu para a Alemanha Ocidental durante a Revolução Húngara, onde o seu desenvolvimento musical inicial foi moldado nos estúdios eletrónicos em Colónia. Aí, tomou contacto com várias personalidades fundamentais da vanguarda musical europeia, tais como Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen ou Bruno Maderna, e com música que, até então, pouco conhecia. Nos anos seguintes, experimentou várias técnicas e linguagens musicais, sem, no entanto, se identificar com qualquer escola ou movimento. In den Jahren 57, 58 habe ich im Kölner Elektronischen Studio mehrere Stücke realisiert und da brauchte ich eine Notation, die den Apparaturen adäquat ist. Zum Beispiel hier im dritten elektronischen Stück, die Zeit wird in Bandzentimeter gemessen und die Frequenzen werden angegeben. Ich zeige noch eine andere schöne Seite, wo man noch das Millimeterpapier auch sieht, worauf diese Figuren dann gezeichnet sind. Im Jahr 58 beim Stück Artikulation habe ich nicht mehr die Millimeterpapiernotation verwendet, sondern einfach nur so Zetteln und davon gibt es mehrere hunderte. Und im Laufe der 60er Jahre hat Rainer Wenger daraus eine Partitur die dann geschrieben, die dann dem Hörerlebnis auch genau entspricht. E com a composição da obra Atmosfers, a sua produção entra numa nova fase, que tem por base uma escrita micropolifónica, estando este conceito presente em obras como Requiem, Lontano e Lux Eterna. A década de 70 marca uma nova etapa na produção de Ligeti, recorrendo a uma variedade de fontes, entre as quais a música folclórica da sua terra natal e a música africana e sul-americana, abandonando as nuvens de som e o cromatismo total. Alguns exemplos são as obras orquestrais Le Grand Macabre e Molodione. Krenobi, escrita em honra das vítimas de Hiroshima, composta por Penderecki, e Metastasis de Xenakis, foram das primeiras composições compostas em volta da técnica de clusters e que resultaram no efeito da massa sonora. Nestas obras, as noções tradicionais da harmonia, ritmo, melodia e timbre estão agrupadas em vários padrões texturais. O ouvinte capta apenas uma massa sonora, sendo impossível ouvir individualmente cada uma das melodias. A micropolifonia marcou o período da segunda metade do século XX. Esta linguagem musical tem como princípio vários elementos, tais como a melodia, a harmonia, o ritmo e o timbre, que se fundem e desenvolvem gradualmente ao longo do tempo físico da obra. A sua gênese teve origem durante o processo de composição das obras eletroacústicas, com especial incidência na ideia de sobreposição de um elevado número de vozes independentes, de diferentes melodias, ritmos e timbres, desenvolvendo e explorando a noção de densas texturas e massas sonoras. Essa mistura resulta numa fusão de harmonias, muitas vezes denominada por nuvens de sons, sugerindo uma noção da escrita polifónica.
consequentemente, a sobreposição de um elevado número de vozes com microvariações de altura e duração, agregando as diferentes linhas polirrítmicas em registros diferentes, resultou na não distinção da individualidade de cada uma delas. Ou seja, há uma quebra das fronteiras tanto da harmonia, da melodia, bem como do ritmo. Passo a explicar. Utilizando um exemplo conhecido de todos nós como uma sonata clássica, verifica-se que nela todos os seus elementos têm o seu grau de importância no contexto em que estão inseridos. No entanto, em momentos separados. Enquanto um determinado elemento se evidencia, os outros acompanham de uma forma mais discreta. Já na linguagem micropolifónica, a ideia de solo e acompanhamento deixa de existir, dando lugar à independência a cada elemento, cujo grau de importância é o mesmo para todos. Mikropolyphonie, kontinuierliche Formen und total zerhackte, exaltierte, übertriebene Bewegungen. Atmospheres, escrita em 1961, é um exemplo deste conceito. Foi originalmente pensada para ser uma obra de música eletroacústica, mas, no entanto, nunca chegou a ser realizada devido à falta de recursos técnicos para pôr em prática o efeito de sobreposição do elevado número de vozes. Como consequência, o compositor recorreu a uma grande orquestra como meio de executar a sua obra. Esta peça, numa primeira análise, soa com uma grande massa de som desprovida de melodia e harmonia. No entanto, era exatamente este o efeito que Ligeti pretendia produzir: criar sonoridades densas, entrelaçando todas as vozes instrumentais individuais, sendo estas absorvidas pelas várias texturas tímbricas que resultam num denso contínuo sonoro de caráter harmónico e contrapontístico. Atmospheres inicia de um simples cluster cromático, que se transforma gradualmente em simultâneas sobreposições de si próprio. Estas consistem em complexos objetos sonoros, cujos contrastes rítmicos e tímbricos são distribuídos em cânon. Ao longo desta peça, são perceptíveis ainda características tais como notas pedais, dinâmicas em forma arco, variações constantes e a exploração de efeitos nos instrumentos, trémulos, vibratos, glissandos, colégonos, sordinas, entre outros. Em suma, a micropolifonia de Ligeti é um conjunto de harmonias fundidas umas nas outras, cujo resultado é uma densa massa sonora de maior ou menor grau de tensão, assente em densas texturas rítmico-harmónicas. Esta linguagem foi um marco na segunda metade do século XX, assim como Ligeti, inserido no contexto político-cultural da Europa de pós-guerra, identificando-se firmemente na vanguarda das mudanças e inovações musicais das últimas décadas.